Pensa só, você recebe uma carta de um grande amigo que está preso. O que a gente esperaria? Talvez desânimo, medo. Mas e se essa carta viesse cheia de alegria e de gratidão? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje, a poderosa comunhão no Evangelho, direto da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar na escuridão de uma cela de prisão para chegar na luz de uma promessa divina. A gente vai entender o contexto da carta, decifrar o que realmente significa comunhão, ver como isso vira ação, sentir a força da oração e, pasmem, descobrir como correntes podem se tornar oportunidades. E no final, a gente chega na garantia que sustenta toda essa esperança. Para a gente ter uma ideia da força dessa conexão, ouve só as palavras do próprio Paulo. Sinto saudade dos irmãos, no profundo afeto de Cristo Jesus. Isso não parece um tratado de teologia, né? É a voz de um amigo. Alguém que, mesmo acorrentado, sente uma falta gigantesca da sua comunidade. Primeiro, vamos montar o cenário. Esquece a imagem de um escritório confortável, tá? Paulo está preso, acorrentado, a centenas e centenas de quilômetros da igreja que ele ajudou a fundar lá em Filipos. E mesmo assim, sentindo o frio do metal no pulso, ele diz que os carrega no coração. É essa contradição que é o nosso ponto de partida. E essa conexão tão intensa tem um nome, e é o coração de toda essa passagem: o vínculo da comunhão. Mas olha, esquece aquela ideia de uma amizade qualquer, superficial. O que a gente está falando aqui é algo muito mais profundo e poderoso. A palavra que Paulo usa no grego original é koinonia, e essa palavra ela muda tudo. Não é só amizade ou um encontrinho social. Koinonia é uma parceria de vida, sabe? É participar ativamente da jornada do outro, nos momentos bons e nos ruins. É um entrelaçamento de vidas e de propósitos. E tem mais, o texto original nos dá uma pista genial sobre isso. A gramática grega aqui é de propósito meio ambígua. A frase pode ser lida tanto como eu me lembro de vocês, quanto vocês se lembram de mim. Essa via de mão dupla não é um erro, não. É a própria definição da koinonia. É uma lembrança mútua, uma conexão que vai e que volta. Só que essa parceria tão profunda não era só um sentimento bonito. Ela se mostrava em ações bem concretas. E é isso que nos leva ao próximo ponto: a parceria na missão. Então, o que eles fizeram na prática? Bom, eles não viraram as costas quando Paulo foi preso. Pelo contrário, eles se associaram ao sofrimento dele. Não ofereceram só palavras de apoio, não. Eles enviaram ajuda financeira para o ministério. E o mais importante, isso não foi um gesto único. Eles estavam lá desde o primeiro dia, mostrando que a parceria era para valer para toda a jornada. Para descrever essa atitude, o texto usa uma palavra ainda mais forte: sunkoinoneu. Pensa nisso. Eles não ficaram só na arquibancada, assistindo à luta do Paulo. Essa palavra significa que eles pularam para dentro da arena com ele, para dividir os golpes, para enfrentar os desafios juntos. E essa conexão humana tão profunda, ela acaba sendo um reflexo de algo ainda maior, algo divino. E a gente encontra essa imagem poderosa na oração de um amigo. O gesto do Paulo de carregar os filipenses no coração não é uma ideia que surgiu do nada. Tem um paralelo espiritual fortíssimo. Tenta visualizar essa imagem lá do Antigo Testamento. O sumo sacerdote, antes de entrar no lugar mais sagrado do templo, ele vestia um peitoral com 12 pedras preciosas. Cada pedra daquela, brilhante, representava uma das tribos de Israel. Ele carregava aquelas pedras fisicamente sobre o seu coração para apresentar o povo diante de Deus. Essa imagem, na verdade, é um eco de uma verdade central da fé cristã. De uma forma ainda mais grandiosa, Jesus é esse sumo sacerdote que leva os nossos nomes diante do Pai. O carinho do Paulo pelos amigos é, na verdade, um pequeno reflexo de um cuidado divino que é infinitamente maior. Mas vamos voltar para aquela cela de prisão. Estar acorrentado parece o fim da linha para qualquer missão, não é verdade? Pois bem, para o Paulo era exatamente o contrário. Ele via uma oportunidade nas correntes. A pergunta que todo mundo faria é: a missão acaba aqui, com as portas da prisão se fechando? Para qualquer pessoa em sã consciência, a resposta seria sim, claro. Mas a perspectiva do Paulo era, digamos, de outro mundo. A resposta de Paulo era um não que ecoa até hoje. Para ele, a prisão não era um beco sem saída, era um palco. Ele chama a prisão de uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho. De repente, o tribunal se tornou seu púlpito e os guardas romanos a sua congregação cativa.
Ele chega a usar termos técnicos de tribunal, como apologia, que é a palavra grega para uma defesa legal, formal mesmo. Isso mostra que ele não estava lá encolhido, esperando a sentença. Ele estava de pé, ativo, transformando o próprio julgamento em uma plataforma para sua mensagem. A grande questão é, de onde vem tanta força, tanta alegria no meio de correntes e incertezas? A resposta não estava nas circunstâncias, mas em algo muito maior. E isso nos leva ao fundamento de tudo, a promessa final. A confiança do Paulo estava firmada nisso aqui, como ele escreve. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Percebe a virada de chave? A esperança dele não dependia do veredito do juiz, dependia da fidelidade de Deus para terminar a obra que ele mesmo começou. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. O que realmente significa essa promessa de que Deus vai completar a boa obra em nós? É uma garantia de que tudo vai dar certo aqui e agora? Ou será que aponta para um final muito maior? É uma questão poderosa sobre fé, sobre perseverança e sobre o verdadeiro destino da nossa jornada.